Boa noite, pessoal. Aqui é Luciane e hoje nossa aula vai ser sobre ética na pesquisa com seres humanos. Então, dentro da disciplina Metodologia da Pesquisa Científica, esse tópico é muito importante porque ele vai nortear vocês quando forem submeter o TCR de vocês ao Comitê de Ética em Pesquisa. E é importante a gente entender os pontos chaves da ética na pesquisa com seres humanos, tá? Então, inicialmente, a bioética, ela não está querendo passar. Coisas da videoaula. Bom, inicialmente, a bioética ela surge no século XX com uma proposta de integração do ser humano com a natureza, certo? Então, além da crescente complexidade das intervenções científicas, especialmente na área da saúde, que exigiram uma reflexão sobre essas questões, tá? Em 1927, tem um artigo publicado numa revista alemã chamada Cosmos, por um pesquisador chamado Fritz Jauch, que utilizou pela primeira vez o termo bioética como sendo o reconhecimento das obrigações éticas, não apenas em relação aos seres humanos, mas para todos os seres vivos. Mas ela somente se efetiva realmente enquanto conceito por Potter, mais adiante, que ele propõe como uma forma de enfatizar dois componentes importantes para se atingir uma nova sabedoria, que é o conhecimento biológico e também levar em consideração os valores humanos, ou seja, deve-se levar em consideração também a questão humana, não só o cientificismo pelo biologicismo, né? É importante levar em consideração o sentimento do ser humano. E a partir do relatório de Belmonte, em 1978, se tem realmente os principais, os princípios atuais da bioética, né? São lançados aí os princípios atuais da bioética, que são autonomia, beneficência e não maleficência e justiça, né? A beneficência ou não maleficência, na verdade, ela é uma obrigação do pesquisador de não causar dano, né, ao participante da pesquisa e de certa maneira tentar maximizar possíveis benefícios para esses participantes, né? Então, a beneficência é um princípio que visa proteger o indivíduo contra riscos e danos que podem ser causados nessa pesquisa. Ela também se preocupa com perdas de benefícios que poderiam ser dados para essa pesquisa e são perdidos ao longo dela. Então, é basicamente um momento em que o pesquisador tem que avaliar os riscos e os benefícios da pesquisa para os participantes da mesma, certo? Porém, as pessoas, para participarem de uma pesquisa, elas precisam ter liberdade de decisão. Então, elas têm que ter liberdade de decisão sobre a sua vida. E a autonomia nada mais é que isso, né? A capacidade de autodeterminação de uma pessoa, de gerenciar a sua vontade, livre de influência de qualquer outra pessoa. Porém, numa pesquisa em seres humanos, para que a pessoa tome uma decisão se pode ou não participar, é preciso que ela tenha informação adequada sobre o que vai acontecer. Então, a informação que é passada para o participante da pesquisa é extremamente importante, porque ele tem que ter informação adequada à sua linguagem e correta sobre os riscos, os benefícios, tudo que vai acontecer naquela pesquisa, né? Porém, nós temos situações em que existem pessoas com autonomia limitada. Por exemplo, crianças. Gilmar mencionou com vocês que ele faz muito pesquisas com crianças. Neste caso, quem responde pela criança é o seu representante legal, pai, mãe, avô, que vai responder e vai assinar ao termo de consentimento para participar dessa pesquisa. Outras situações nós temos também de autonomia limitada, que são pessoas com incapacidade de tomar decisões, pessoas com alguma alteração psíquica e que não têm condições de raciocínio. Também deve-se tomar muito cuidado com essas pessoas. E o terceiro princípio é a justiça, né? É, a pesquisa tem que ser justa com os participantes. Então, quem deve receber os benefícios da pesquisa e quem deve suportar seus encargos, né? A gente consegue elucidar muito bem isso quando se fala de pesquisas, ensaios clínicos randomizados, né? Onde há a utilização de ensaios clínicos para fazer teste de medicamentos. Então, a gente tem um grupo que é o placebo, que não vai tomar medicamento, e um grupo que vai tomar medicamento, né? Então, quem vai tomar placebo? Quem vai tomar medicamento? Essa escolha é aleatória, é sorteada, né? Tudo isso deve ser pensado. E essa justiça, ela tem que também avaliar a questão de equidade.
né? Então, ela tem que ser distribuída equitativamente, né? Então, tratar iguais como iguais e desiguais como desiguais. Então, existem indivíduos que em determinados tratamentos precisam de uma maior dose daquela substância, a resposta não está sendo adequada, então tudo isso tem que ser levado em consideração quando se vai fazer a pesquisa em seres humanos. E é claro, o participante da pesquisa tem que consentir com o que vai acontecer. Esse processo de consentimento, ele envolve informação e compreensão dessa informação. Então, o participante tem que ser informado de tudo o que vai acontecer, os riscos, os benefícios, o sigilo, né? Que não haver custo nenhum para ele para participar da pesquisa, mas ele também tem que compreender isso. Então, na verdade, a linguagem que o pesquisador vai utilizar vai ter que ser adequada ao tipo de participante que está a quem está sendo dirigido. Por exemplo, muitas vezes nós fazemos pesquisas com usuários do sistema de saúde, com gestores e com trabalhadores. O termo de consentimento que o usuário vai assinar, muitas vezes é diferente do termo de consentimento do gestor, porque a linguagem tem que ser adequada ao usuário, né? Então eu tenho que me adequar para me fazer compreender. Ele precisa compreender, não é só ser informado, ele precisa compreender o que vai acontecer. Então, nem sempre nós mesmos, no nosso dia a dia, enquanto profissionais de saúde, nem sempre o paciente tem condições de avaliar qual o melhor tratamento para ele, né? Afinal, ele é leigo e ele não entende, não tem conhecimento, por exemplo, sobre medicamentos, sobre a doença. E cabe ao profissional de saúde, né, por ter esse conhecimento técnico, esclarecer esse paciente ao máximo possível, explicar a importância do tratamento, explicar como é que funciona, no sentido de que ele compreenda, na linguagem adequada a esse paciente, certo? Respeitando realmente o princípio da beneficência e a autonomia também do sujeito. Bom, apesar de tudo isso, desses cuidados todos do relatório de Belmonte, ao longo da história da humanidade, nós temos várias situações abusivas de pesquisas em seres humanos que estão relatadas. Uma delas vocês assistiram ontem, que foi o filme Cobaias, né? No estado do Alabama, nos Estados Unidos, de 1932 a 1972, ocorreu um estudo observacional da história natural da doença, que era sífilis em negros. Nessa situação, 399 sifilíticos, afro-americanos, a maioria era analfabeta, e 201 indivíduos saudáveis, que era o grupo controle, eles não foram informados do diagnóstico e não foi obtido o consentimento deles para participar da pesquisa. E por participarem do estudo, eles receberam gratuitamente exames médicos, transporte, refeições nos dias de exame e tratamentos para doenças secundárias e o auxílio funeral. Ou seja, uma situação de total desrespeito ao ser humano, né? Que vocês viram muito bem no filme que nós passamos para vocês através do link. Bom, no Brasil, nós temos uma resolução que envolve os aspectos da pesquisa com seres humanos no nosso país, que é a Resolução 466 de 2012, do Conselho Nacional de Saúde. Bom, essa resolução, ela traz os principais pontos chaves para a pesquisa em seres humanos. O primeiro, o respeito ao sujeito, e esse sujeito que vai participar, ou participante da pesquisa, ele tem que dar um consentimento para participar, né? E geralmente é feito um termo, é escrito um termo de consentimento livre e esclarecido, no qual se reconhece, né, a vulnerabilidade desse cidadão e que ele tem que compreender este termo para poder consentir. Deve-se levar em consideração os riscos e benefícios, né? Como nós já falamos, maximizar benefícios e minimizar riscos, evitar danos previsíveis e a pesquisa deve ter uma relevância social, né? Considerando a questão humanitária desses cidadãos que vão participar da pesquisa enquanto sujeitos da pesquisa. Bom, na resolução também se fala de alguns pontos chaves. Primeiro, o consentimento livre esclarecido do participante da pesquisa ou do seu representante legal. É muito importante esse consentimento e, normalmente, esse consentimento é feito através de um termo, né?
Também é importante contar com recursos humanos e materiais necessários que garantam o bem-estar do participante da pesquisa, né? Devendo o participante, o pesquisador, possuir capacidade profissional adequada para desenvolver a função do projeto proposto. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós vamos fazer pesquisas em campo e aí vamos realizar entrevistas, vamos aplicar formulários ou fazer observação do ambiente e não temos o treinamento adequado para isso. E essa ida a campo pode se tornar um desastre se o pesquisador não tiver a capacitação adequada para fazê-lo. Primeiro, que ele não vai atingir o seu objetivo de obter os dados necessários por conta da sua falta de capacidade para isso. Segundo, que ele pode intervir na realidade do participante da pesquisa de maneira drástica, causando danos. Aí você pode me perguntar, professora, mas o que uma entrevista, simples entrevista de um usuário que usa o sistema, pode interferir, pode causar risco a esse cidadão? Pode causar sim, e o pessoal da psicologia pode me ajudar nesse aspecto, né? A depender do tipo de questionamento que você faça a esse sujeito, ele pode vir a refletir sobre aquele problema e começar a pensar sobre o problema e até ter alterações psicológicas por isso. Por exemplo, se deprimir, ficar ansioso por aquele problema, porque ele não parou para refletir sobre aquilo e durante a sua entrevista ele vai refletir e ele pode ter um impacto psicológico na sua vida. Então, uma simples entrevista, com certeza, pode afetar a vida do sujeito que está participando da pesquisa. E todo cuidado é pouco para se fazer essa busca no campo. Bom, essa minha videoaula ela tem duração de 15 minutos. Então, se eu interromper aqui, eu vou continuar, vou fazer uma nova para a gente terminar esse assunto, tá certo? Bom, além disso, a resolução prevê procedimentos que asseguram a confidencialidade e a privacidade e a proteção da imagem desses participantes. Então, no termo de consentimento que vocês vão preparar, vai ter que estar lá dizendo que o anonimato do sujeito vai ser preservado, né? Que nada do que está sendo falado ali vai ser divulgado e vai dizer quem foi que disse, né? Não vai se dizer nomes de pessoas, principalmente quando se trata de situações que são estigmatizantes. Então, por exemplo, doenças, né, estigmatizantes, e uma série de outras situações que podem atrapalhar essa situação, né? Então, por exemplo, pacientes que possuem HIV positivo, pacientes que têm tuberculose, né? E são doenças estigmatizantes, que se você questionar, você vai ter realmente, você pode causar algum preconceito, se você disser quem é o cidadão que está falando sobre aquilo. E, claro, a pesquisa tem que ser desenvolvida principalmente em indivíduos com autonomia plena, né? Indivíduos que podem realmente decidir sobre a sua participação naquela pesquisa, certo? Bom, outra coisa muito importante é respeitar sempre os valores culturais, sociais, morais e religiosos e éticos, como também os hábitos e costumes, né? Então, muitas vezes, o indivíduo não quer falar na frente de alguém que ele conhece, ele não quer que você o entreviste naquele horário daquele dia, porque naquele horário ele não pode, não é permitido, a religião dele não permite que ele faça isso no sábado, no domingo. Então, todas as questões culturais, sociais devem ser respeitadas quando se for fazer uma pesquisa. E garantir, né, que as pesquisas feitas em comunidades, sempre que possível, e aí vocês até questionaram ontem, né, como é o retorno para a sociedade, né? Então, a gente tem que garantir sempre que possível o retorno, os benefícios para essa população que foi pesquisada, né? Então, por exemplo, no caso do município de Santo Estevão, vocês vão fazer pesquisas e vão dar um retorno para a gestão, de maneira a melhorar, né, o atendimento da população, melhorar o gerenciamento do processo. Então, esse retorno, sempre que possível, deve ser dado. Bom, eu vou encerrar aqui e a gente continua no próximo vídeo, certo?